pessoal, boa tarde. Então, meu nome é Ibirissol Fontes Ferreira, sou da Universidade Federal da Bahia, do grupo de pesquisa em redes GRADE, redes de alto desempenho, e do ponto de presença da Rede Nacional de Pesquisa da Bahia. E eu vou falar hoje aqui com vocês, só me restou isso, na verdade, depois de me bloquear o acesso sem fio, só me restou falar sobre rede sem fio. Então, vou falar um pouco aqui sobre rede sem fio, numa visão um pouco mais dos avanços atuais que a gente tem e de como isso está no ponto de vista das redes de acesso. Tá? Então, minha palestra vai se ater à parte de rede sem fio propriamente dita. Então, aqui é um pouco da agenda do que a gente vai acabar falando, de alguns conceitos que estão nas tecnologias atuais de rede sem fio, principalmente na rede de acesso. Tá? E aí, para começar essa discussão, um pouco dessa apresentação, eu quero trazer para vocês umas características que a gente está notando atualmente na tendência da sociedade no ponto de vista de usabilidade da rede. Então, o que acontece? Agora, por volta desses anos aqui de 2015 para cá, está tendo uma tendência grande da rede de acesso passar a ser utilizada com maior capacidade de tráfego para dar vazão a vários tipos de aplicações. Somente no último ano, que a gente teve aqui de 2016 para 2017, 65% houve de crescimento nesse tráfego trocado entre dispositivos móveis na rede de acesso. Isso aqui inclui vários tipos de aplicações, eu não estou entrando agora no mérito ainda dessas aplicações, mas é uma constatação que é feita pela indústria. Tá? Então, isso não é um estudo que está sendo empírico, é uma coisa mesmo de coleta de tráfego atual. Só que, na tendência que a gente está notando nessas redes sem fio, a gente começa a ter uma tendência de crescimento até o que a gente chama como marco das tecnologias de rede sem fio, que é a era do 5G, com a tendência maior de crescimento, numa média de 42% ao ano. Ou seja, atualmente, do momento que a gente está, que já tem um crescimento grande do que é trafegado por dispositivos móveis na rede de acesso, até onde a gente quer chegar, que é no âmbito de tecnologias mais integradas, que é o famoso 5G que está vindo aí, a gente já nota um crescimento aí que vai ser constante. Tá? Então, isso é uma das coisas que está guiando tanto a indústria como a comunidade na escolha das tecnologias de rede. Um segundo aspecto, que também é muito importante, tá? E isso aqui a gente vê no ponto de vista dos usuários, do comportamento dos usuários, claro que a gente pode estar vendo do ponto de vista econômico também, mas grande parte do tráfego trocado por esses usuários na rede sem fio é escoado pelo rede sem fio Wi-Fi. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A rede Wi-Fi da gente está sendo atualmente o uso maior pelos usuários no que tange tecnologia de acesso à rede sem fio. Ou seja, você tem um plano de dados com a operadora, você não usa ele tanto quando você usa a rede sem fio, seja para assistir o YouTube, seja para ver qualquer tipo de aplicação. Então, isso é uma das coisas que está guiando a gente na escolha das tecnologias de acesso. Somente do ponto de vista de aplicação, a gente tem uma demanda aí de taxa de crescimento para vídeo em 50%, ou seja, cada vez mais as pessoas estão conectadas assistindo vídeos nos seus dispositivos móveis. Tá? E para redes sociais também um crescimento do tráfego de 34% ao ano. Isso é um estimado até o ano lá de 2023, que é onde eu falei que a gente vai ter aí um conjunto de tecnologias em produção de 5G. E isso também se reflete em outros tipos de aplicação. Por exemplo, a gente pode ver do ponto de vista de aplicações de VoIP, aplicações de voz, também há uma demanda crescente, tá? Entre outras que estão surgindo em meio a essas que eu estou citando. E a gente nota que, na sociedade, do ponto de vista dos administradores de rede, a gente permanece com alguns comportamentos que são tendenciosos. Exemplo, primeiro, a demanda por streaming que a gente acaba tendo na instituição geralmente é filtrada, ou seja, os administradores nem sempre dão vazão ao que realmente eles têm de demanda. E outro aspecto também é que a qualidade de experiência do usuário geralmente não é avaliada. O que é que eu falo isso? Você não se importa muito com se o usuário está tendo uma percepção boa do serviço. Geralmente, quem se preocupa com isso é o implementador das aplicações. Tá? Então, isso é um ponto de vista, e tem vários estudos, tanto técnicos como acadêmicos, que apontam essa tendência no ponto de vista dos administradores. E aí, para chegar nesse ponto de vista de uma tecnologia mais integrada do ponto de vista dos usuários e dos administradores, a gente já passou por uma evolução da parte da rede sem fio, desde a época lá do primeiro, 1G, que era a voz, a gente evoluiu para a parte de voz e texto, depois a gente entrou aqui na era das aplicações multimídias, e a gente está aqui agora no 4G, no momento atual,
com a internet móvel. Tá? Então, está o boom, todo mundo usando internet móvel o tempo todo com o smartphone. E é a partir desse momento aqui que começou a se traçar as tendências novas para a implementação das redes sem fio, que o que a gente chama de 5G, que é a próxima geração, vai estar focado no que a gente chama de dados, conectividade permanente e a experiência do usuário. Ou seja, a gente agora vai focar também no aspecto de usabilidade na rede sem fio do ponto de vista do usuário, se ele está achando aquilo bom, se está achando aquilo ruim, enfim. Então, as tecnologias que estão sendo padronizadas estão voltadas para esses guias. Tá? E aí, a gente voltando para a rede sem fio Wi-Fi propriamente dita, né, nossa WLAN, nossa rede local sem fio, a gente teve alguns marcos de evolução dela, tá? Ao longo dos anos, né? Desde lá do primeiro padrão do 802.11, tá? Considerado raiz aí de tudo, até o que a gente tem atualmente, no momento atual, 2017, né? A gente teve uma evolução de vários padrões e tecnologias. Porém, a rede sem fio não teve o crescimento que a gente notou na rede cabeada, né? A gente teve várias limitações ao longo desse tempo. E a gente notou isso nos padrões, né? Então, a gente teve lá o A, o B, o G, né? Essa sopa de letrinhas que a gente tem, até no N, que é um que está mais implantado no Brasil, e os prospectados que já estão padronizados, que é o AC e o AD. Nesses padrões aqui, só voltando os olhos para a parte de padrão de conectividade propriamente dito, não de segurança, os outros que estão atrelados ao padrão 802.11, a gente viu que teve vários, vamos dizer assim, várias lacunas entre esses intervalos de anos. Então, a gente começou aqui do primeiro padrão de 97 até aqui no padrão G aqui, a gente teve um período de mais de 10 anos, né, aproximadamente, mais de 10 anos. E aqui, a gente também, para chegar no N, a gente teve um período longo de diferença temporal entre os padrões. Isso parece que a rede sem fio não está evoluindo com a mesma cadência das outras redes, né? A gente está hoje falando de troca de tráfego aí, né? Terabits, está falando de muita velocidade na rede de infraestrutura, no core da rede, né? No backhaul, mas no acesso não. E aí, voltando-se para o padrão 802, né, do I3E, a gente nota que, geralmente, a gente está abordando então, só essas duas camadas, né, o enlace, a camada de acesso ao meio e a camada física, que a gente subdivide em várias camadas. E o escopo do padrão de rede sem fio está por aqui. Tá? Ao longo desses anos, nesse intervalo todo que eu citei, os avanços de acesso ao meio não foram tantos, a gente teve algumas variações do CSMA-CA, a gente teve implementações mais na camada física de alguns esquemas de modulação e também de transmissão, mas só foi haver uma diferença realmente de como é feito isso aqui no N em diante. Tá? Então, a gente teve um gap muito grande de avanços de tecnologia, de codificação, modulação, até chegar na rede sem fio. Tá? Não quer dizer que as tecnologias que estão sendo utilizadas agora já não estavam disponíveis. Então, a gente saiu lá vamos dizer, do aspecto lá de pouca utilização da rede sem fio em questão de capacidade, na evolução do padrão, tá? Lá desde usando o espectro de 2.4 de 5 GHz, até chegar aqui no N, que interopera as duas faixas de frequência, a gente chegou numa velocidade de 600 megabits por segundo em 2009. Ou seja, desde 97 até 2009, a gente teve esse crescimento aí na capacidade da rede sem fio. Claro que isso não acompanha diretamente a capacidade que a gente tem no nosso backhaul, tá? Na nossa rede de infraestrutura. Porém, entrou-se como desafio aí na comunidade ver formas de prover conectividade de alta velocidade na rede sem fio também. E aí que entrou em discussão em vários workgroups, né? E até virar mesmo do I3E, um grupo de trabalho do I3E, que padronizou o 802.11ac e o AD, que usam esquemas de maior velocidade. Então, a gente está falando hoje de bandas que chegam aí em torno de 7 gigabits por segundo, que parece até mágica, né? Um pulo de uma velocidade lá de 2 megabits do padrão inicial para falar de 7 gigabits por segundo. Tá? Então, houve uma evolução muito grande nesse período agora que a gente está vivendo. Tá? E aí, algumas dessas questões que foram avançadas nesses padrões mais novos, vem de alguns problemas que, geralmente, a gente encontra nas redes até o padrão G. Tá? Então, a gente falava da questão de gigabit, não, a gente tinha gigabit na rede de infraestrutura, mas não tinha na rede sem fio. Então, isso era um limitador para a gente. Com N, não conseguimos ainda quebrar essa barreira, somente com um padrão AC.
A gente fala muito do espectro poluído, né? O 2.4 é um espectro já vulgarmente falado como espectro de lixo, né? Muito equipamento hoje utiliza esse espectro, né? Vários dispositivos que não necessariamente estão falando padrões Ethernet. Então, a gente usa ele para bastante coisa, telefone sem fio, Bluetooth, entre outros. E todos esses caras disputam pelo acesso ao meio, que é compartilhado, claro, entre diversas tecnologias. Isso aí é um problema muito grande reportado nos padrões anteriores. Tá? O N um pouco veio a querer sair dessa esfera da poluição do 2.4 e se voltar novamente para os 5 GHz, mas ainda não usou ele da maneira possível. Muito se fala também sobre os intervalos de transmissão entre frames. O que é que a gente está falando isso? Os tempos da rede sem fio, que eram daquela época, lá de 97, permaneceram mesmo até agora. Não houve alteração tão grande. Algumas soluções proprietárias, mas os padrões mesmos não tiveram grandes avanços nesse tempo. Tá? Então, a gente tinha uma rede mensurada para atender algumas expectativas de tempo da época, tá? Tecnológica. Isso aí também era um problema que a gente tinha na rede sem fio. E outra questão também que a gente tem é o overhead de cabeçalho. Tá? O protocolo 802.11 foi pensado para um momento, e, naquele momento, não se pensava tanto na eficiência do protocolo em termos de quantidade de dados trafegados. Hoje em dia, isso já houve uma mudança e a gente incorporou algumas dessas mudanças nos padrões que eu vou citar mais à frente. Tá? Então, o que eu chamo de WLAN 2.0, tá, pessoal? Não há uma nomenclatura específica para isso, mas é um conjunto de tecnologias que foram incorporadas à rede sem fio de acesso WLAN, especificamente, que já eram realidade em alguns outros tipos de rede sem fio, como a de telecom, para a rede de acesso de usuário móvel de telefonia, mas que passou a ser incorporada na rede local nossa, compatível com a Ethernet. Né? Então, a gente teve avanço na camada física, a gente fala aí de canais maiores podendo ser agregados, isso aqui foi um avanço interessante que foi trazido por 802.11ac. A gente teve uso dinâmico e eficiente de espectro, isso aqui é uma coisa que a academia sempre bate e a indústria também. Né? Como que a gente usa e compartilha o espectro, isso também foi um ponto que foi trazido nessa melhoria da rede sem fio. Escolha de modulações e codificações para dar uma maior taxa de transmissão, isso era algo que a gente teve bastante avanço na pesquisa por modulações e codificações que já tem na rede, por exemplo, de fibra ótica, que não tinha, devido ao meio ao qual era se utilizado, que não tinha também na rede sem fio. Tá? Então, era um avanço nesse aspecto também. A própria questão de você poder fazer maiores velocidades usando os quadros de nível físico, com tempos customizados para você sincronizar frames, enquadrar e fazer várias outras abordagens para você prover um maior throughput da rede. Isso também foi pensado para esse padrão mais novos. A questão de beamform e MIMO, aqui eu vou falar de maneira similar, tá? E STM, que também é um tipo de padrões novos que foram incorporados e característica tecnológica para melhorar a rede sem fio, tá? E mais na frente eu vou falar deles. E na parte de enlace, né, do padrão, a gente agregou bastante coisa aí no 802.11n e AC. Tamanho máximo de quadro, isso aqui foi tudo repensado, né? Agregação de quadro e a parte também de como funcionava o mecanismo de alocação do meio, né? O velho RTS-CTS. Isso daqui também foi pensado para a gente ter compatibilidade das redes novas com maiores velocidades, mas também ter um avanço na melhor utilização. E aí, se voltando um pouco para como está essa questão no mundo. Né? Então, o 802.11ac, por exemplo, que usa a faixa de 5 GHz, foi um grupo que priorizou a utilização de uma faixa abaixo dos 6 GHz para poder usar um espectro que não pudesse trafegar distâncias maiores, ou seja, você não ter tanta obstrução por obstáculo, e terminou que nesse workgroup aí gerou o padrão 811ac, que derivou em vários países a uso diferentes do espectro. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente também teve uma alocação baseada no padrão americano e europeu, seguindo o modelo de alocação de espectro da Anatel. Então, a gente agora tem a possibilidade de alocar canais, tá? Que antes a gente estava restrito a canais de 20 MHz, a aumentar esse cara aqui até chegar a canais de 160 MHz. Com isso aqui, a gente consegue trafegar mais dados e ter também maior resiliência das informações que estão sendo trafegadas. Isso aqui é um diagrama que mostra esse espalhamento no espectro de 5 GHz desses canais que estão sendo utilizados. No Brasil, a gente tem duas faixas alocadas para isso especificamente. Tá? A gente tem aqui para ambientes indoor, né, e outdoor, ou seja, as rádios LAN, né, as redes de rádio sem fio, ou vulgo WLAN.
a gente tem a faixa de espectro não licenciado alocado aqui dos 5 GHz nesses 2 slots, tá? E um terceiro possível de utilização que também não está tão definido ainda pela Anatel. Isso daqui, pessoal, pode ser ou não alocado a depender das especificações. Atualmente, a gente tem uma incógnita aí em alguns aspectos de alocação, porque parte desse espectro aqui conflita com o que está sendo pensado para carros autônomos, por exemplo. Tá? Então, tem um gap aí ainda da alocação definida do padrão, mas, no mínimo, a gente vai ter canais aí de 160 alocado aqui, ó, no mínimo um, similar aos Estados Unidos. Tá? Então, com isso, a gente vai ter uma maior velocidade da rede sem fio. E aí, voltando para os outros conceitos que envolvem a tecnologia atual, né? A gente tem o beamforming, tá? Eu vou falar um pouco dele, porque realmente esse cara trouxe uma agregação à rede sem fio. Então, geralmente, quando a gente está falando de transmissão de rede sem fio, a gente pensa lá num cara que vai transmitir em todas as direções de forma uniforme, né? Então, se a gente pensar como essa fonte desse padrão de eletromagnético, como sendo esse centro desse círculo, a gente vai pensar que tem uma antena ali emitindo sinal, e ele está em todas as direções, né? Você, independente qual é a sua distância para o centro, você vai perceber, claro, se depender se tem um obstáculo ou não, o sinal da mesma forma. Tá? Então, isso aqui é um padrão de propagação geralmente visto na rede sem fio até o 802.11n. A gente, com um avanço tecnológico, que eu vou falar mais na frente do MIMO, a gente passou agora a poder utilizar mais de um emissor, né? Mais de uma antena, e sucessivamente mais de um channel aí do rádio para poder transmitir. Tá? E esse cara aqui, ó, pode ter 2 emissores, aqui no exemplo a gente está trazendo 2 antenas, que vão estar a distâncias propositalmente pensadas para você poder produzir padrões de propagação que podem dar um comportamento para a onda, que você pode ter uma área coberta e não coberta para um determinado sinal. Então, aqui, ó, oscilando 2 transmissores em fase, eu posso ter um padrão, que a gente chama aqui nessa nomenclatura de beam, alocando o sinal para um lugar, e em outros você anulando o sinal. Tá? Isso aqui é uma das coisas que foi agregada a esse padrão, que faz uma eficiência do uso do espectro. Ou seja, se tiver um dispositivo nessa direção, para onde o sinal não está sendo transmitido da mesma forma, você vai poder utilizar o espectro sem ter a noção de que aquilo está sendo alocado. Então, para a transmissão, ao invés de ser uniformemente distribuído o sinal, ele vai estar alocado no que a gente chama de beam. Tá? Então, é como se a gente pensar aqui como um lóbulo que vai distinguir cada área que eu estou querendo transmitir. Claro que o meu receptor vai ter que estar em um desses 2 lóbulos aqui, desses 2 beams aqui que estão se formando. E aí, isso aqui gera muita coisa, galera, para brincar. Tá? Então, quando eu falo brincar, na verdade, é porque você pode oscilar a onda e os transmissores em fase, em amplitude, e pode comportar outros padrões, outras formas de você visualizar a topologia, que pode criar padrões diferentes. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, um padrão desse tipo aqui, oscilando fase e amplitude. Então, você começa a ter agora os beams direcionados e também em algumas direções com menos sinal. E aí começa a brincadeira bacana, que é você começar a oscilar esses transmissores para você criar os padrões que você quer de transmissão. Hoje em dia, a gente consegue, tanto na transmissão, né, fazer um uso de cada transmissor, cada antena daquela, para alocar um determinado conteúdo, que é o que a gente chama de streams, como também a gente pode usar ele em conjunto para atender várias pessoas. Tá? E mais para frente eu vou falar exatamente qual é o nome disso daqui. Então, a gente pode criar padrões onde o azul aqui pode ser uma transmissão e esse aqui mais marrom, né, avermelhado, outra transmissão. E aí você pode, a depender da quantidade de antenas, você pode brincar com esses padrões e ter várias topologias possíveis de transmissão do sinal. E você pode aumentar isso, tá, até uma quantidade, a depender do padrão hoje em produção, que é o AC, 8 antenas geralmente é o usual, tá? No máximo do padrão. Então, você vai ter padrões aí que parecem uma bagunça, né? Parece um emaranhado aí que você pode estar vendo. Para fazer isso, pessoal, esses padrões, geralmente, a gente tem que sincronizar as estações de recepção e transmissão. Então, nosso AP agora, ó, ele vai ser um ponto de sincronização desses dados. Então, a gente vai ter um cara chamado beamformer aí na nomenclatura do beamforming, que vai solicitar ou então fazer, né, atender uma solicitação, a depender do padrão que a gente está falando. Esse cara vai transmitir uma solicitação para o que a gente chama de beamforming, e ele vai responder, ou então solicitar também, a depender se é implícito ou explícito,
essa medição do canal. O que é essa medição do canal aqui? Cada cara que tem aqui, cada rádio, cada antena aqui vai ter visualmente, né, vai ter uma sensação diferente de cada transmissão para cada uma das antenas do nosso AP. E aí a gente vai ter o quê? Uma sensação da rede que pode ser medida em visualização, né? Então, isso aqui vai ser interessante para a gente formar aqueles bins lá. Então, esse cara aqui, que o que vai receber a transmissão, vai ter que ajudar o AP na medição. E aí, depois eu volto naquele gancho ali, a gente entra com alguns conceitos novos, tá? Que é a transmissão multiusuário e a transmissão de um usuário apenas. Isso aqui foi o conceito justamente que deu maior vazão à nossa rede e também o atendimento de diversos usuários. E como é que ele funciona? Tá? Para começar, esse conceito não é novo. Tá? O MIMO começou lá, próximo de 1900, aqui, com várias discussões em relação a múltiplos fontes de transmissão. Tá? E isso, vamos dizer assim, chegou, né, ao cume de a gente produzir o que a gente chama hoje de MIMO, que é você trabalhar com vários inputs e vários outputs para você decodificar e receber um sinal de transmissores distintos ou mesmo para uma maior vazão ou resiliência da informação. Tá? Então, como é o esquema geralmente de transmissão? O que a gente está acostumado na nossa rede é isso aqui. Ó. A gente tem um transmissor, um receptor, que faz o single input e um single output. Tá? Toda vez que eu falar single input, pessoal, eu estou referenciando o meio de transmissão. Então, aqui, ó, esse cara aqui está fazendo um input no meio de transmissão e esse cara está tirando do meio de transmissão. Tá? Então, para variações desse padrão, você pode ter alocado múltiplos tantos transmissores quanto receptores, e isso aí vai se dar o nome da quantidade que você está usando. Então, aqui, ó, múltiplos inputs é porque esse cara tem vários transmissores, tá? Várias antenas para sair o sinal. E esse cara aqui é single output, porque ele só recebe de um canal do meio. Tá? E aqui o mesmo vale para o caso contrário. Tá? E quando a gente está falando de MIMO propriamente dito, que é o que realmente trouxe essa melhoria para a rede sem fio, a gente está falando de ter múltiplos inputs e múltiplos outputs. Tá? Então, sempre pensar que essa sigla está se referenciando ao meio de transmissão. Então, como é que funciona isso do ponto de vista do AP? A gente tem hoje o que a gente chama de antenas inteligentes também, mas, além disso, a gente vai usar o beamform para fazer essa localização, né, e focar em um determinado dispositivo, e isso funciona a partir da gente manipular esses transmissores, tá? Seja a forma como o array está disposto no AP, como também como é o padrão de propagação da onda. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de multi-user MIMO, que é você transmitir vários bins por cada um desses transmissores ou em conjunto para que você atinja vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, isso aqui, pessoal, realmente é o que trouxe uma melhoria para a rede sem fio. Tá? Então, a gente agora pode fazer o quê? Múltiplas transmissões no mesmo slot de tempo do CSMA-CA. Então, é como se a gente pegasse a nossa rede base, que usa lá o CSMA-CA, e para cada slot de tempo de uma transmissão de um determinado AP, a gente pode atender agora N usuários. Esse N usuários vai depender da quantidade de transmissores que a gente tem. Tá? Então, o ganho real de velocidade a gente tem com essa técnica em conjunto com o que a gente chama de ou diversidade espacial ou multiplexação espacial. Ou seja, eu posso usar esses streams aqui para mandar cada canal desse, a gente chama de fluxo espacial, para mandar dados diferentes para entidades diferentes. Eu posso mandar resiliência do mesmo dado, tá? Para ter um enfoque maior no destino, como eu posso usar para qualquer outro tipo de abordagem que manipule a forma como é transmitida a informação. Aqui é um esquema básico que a gente usa nas redes com MU-MIMO, né? Com MU-MIMO, que é basicamente você ter um AP com 4 aqui transmissores e você poder focar streams de transmissão para um determinado usuário e outros para outros. Então, você consegue aqui, por exemplo, focar 2 transmissões para um usuário, outra transmissão para um determinado usuário e outra transmissão para um determinado usuário. E Birissol, como é que esse cara vai recuperar essa informação? Então, a gente tem vários modelos aí matemáticos para você recuperar essa informação. O primeiro delas usa aquela medição de canal que eu falei, que usa no beamform para você poder transmitir os bins, e aí você consegue anular os sinais que você vai receber de outros dispositivos, que não seja o seu, num determinado fluxo, e você recupera só a sua informação. Tá? Eu vou exemplificar isso através de uma imagem melhor. Então, imagine com a transmissão de um AP
4 fluxos aí, no caso aqui a gente vai falar de 4 streams, tá? 4 antenas, e ele vai, para você, usuário da rede, você vai ter um sinal de transmissão do AP como se fosse uniforme, tá? Em todas as direções ele tem a mesma percepção. Porém, isso aqui está dividido em vários sinais, tá? Essas ondas em várias cores aqui representam fluxos espaciais ou transmissões simultâneas. Então, para determinado ponto da rede que vai receber aquele stream, eu vou ter o ponto aqui azul, vermelho e verde representando usuários da minha rede. E aí, como é que esses caras vão ver o sinal? Então, se eu tiver uma antena com determinado padrão de transmissão, um BIM associado a ela, o usuário que vai recuperar aquela informação, ele vai ter que ter informação de medição do canal, de como ele vê as antenas do AP. E, a partir disso daí, se ele não tiver aqui essa informação, ele não vai conseguir recuperar aquele sinal, e para ele é como se aquilo ali não tivesse nada na transmissão. O mesmo vale para outros vizinhos, tá? Então, no pico da onda aqui, no sinal, é quem vai conseguir recuperar a informação, porque ele tem a visão, tanto espacial como do sinal, para você poder recuperar aquela informação. E o mesmo vale para outros componentes daquele sinal que eu falei. Então, aqui, nesse caso aqui, ó, o azul não vai conseguir, no segundo stream, tá? O padrão de propagação da onda, recuperar a informação, somente o AP2. E o mesmo vale para o stream 3, ou seja, cada um das divisões que eu fiz de propagação só pode ser recuperado pelo indivíduo que tem a percepção daquele sinal naquela posição. Isso aqui, pessoal, remete a uma coisa que a gente tem na rede hoje cabeada, né? Que é o isolamento por porta, né? A gente consegue isolar um equipamento por porta. Isso aqui não é exatamente o mesmo comportamento, mas dá para a gente a sensação diferente a depender da localização do dispositivo. Então, na nossa rede sem fio, a gente vai poder ter um dispositivo numa determinada posição, a gente pode recuperar ou não o sinal daquele cara. Então, você pode ter agora o que a gente chama de isolamento pela posição. Pense no atacante de uma rede, ele não vai conseguir agora recuperar um sinal de uma pessoa se ele não estiver na mesma posição da pessoa. Isso aqui também vale para quem está monitorando a rede também. Então, você vai ter agora sensações distintas, tá? E, por último, aqui, outra parte do aspecto que a gente tem hoje em dia nas redes que faz com que a gente tenha esse ganho, que é o acesso ao meio propriamente dito, que, nos padrões mais novos, a tendência é de usar melhor o espectro e de forma mais eficiente, como um dos desafios que a gente falou lá atrás, né? Então, você vai ter lá os dispositivos setados para usar um canal de 20 MHz, que é retrocompatível com as outras redes, por exemplo. E aí esse cara, a depender de como esteja sentindo o meio, se ele tem uma possibilidade de ler 160 MHz, cada portadora dele, né, a portadora dele vai perceber que um canal não está sendo utilizado e vai fazer um uso, né, guloso aí do meio e vai tentar alocar o máximo de espectro possível que ele consiga usar desalocado. Isso aqui dá margem para a gente utilizar uma maior parte do espectro, mesmo que tenha outras redes em convívio, tá? Então, isso é interessante. Por exemplo, num caso que a gente tenha 2 APs compartilhando o uso espectral próximo, né, na mesma faixa, mas estejam em canais diferentes. Em um momento que uma rede, por exemplo, não esteja utilizando, outra pode, oportunisticamente, começar a utilizar. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um padrão verde e azul, que são os APs de uma determinada infraestrutura. Então, com esse uso dinâmico do espectro, o cara pode, em um determinado momento, usar 20 MHz, tá? E aí outro cara que usar 40 MHz, que não estão em overlap, né? E aí, oportunisticamente, em algum momento que ele não vê o verdinho aqui utilizando, ó, ele pode usar uma parte maior do espectro de 80 MHz. E você pode fazer esse convívio harmonioso, né, na teoria, entre todas as partes envolvidas e você consegue dar uma maior vazão da sua rede, tá? Então, isso aqui é uma parte interessante nos padrões mais novos de rede sem fio. Apontando diretamente para o padrão que eu vim falar um pouco, que é o AC, pessoal, ele trouxe esses ganhos com todas essas tecnologias que eu falei e formas de ver o meio sem fio diferente, ele veio trazer agregação para a gente poder transmitir em até 160 MHz, tá? Usando a frequência de 5 GHz e modulações com maior possibilidade de trafegar dados, tá? Então, foram introduzidas modulações, uma faixa espectral, uso diferente do espectro, mais eficiente. A transmissão de mais de um usuário também foi um ganho nesses padrões.
e a gente teve agora a agregação de frame também, que é outra coisa que melhora o throughput, que você tira o overhead dos cabeçalhos. Tá? Então, isso permitiu você, num instante de tempo, transmitir, tanto oportunisticamente como também pensado, né, em algum convívio não harmonioso, de você melhorar o uso do espectro. E aqui, um exemplo propriamente dito de como vai funcionar essa capacidade aí nos padrões 802.11 e N e AC. Né? A gente tem lá, desde taxas base no B, né, de 11 megabits por segundo, 54 megabits por segundo no A e G. Aí a gente começa a entrar no N e no AC, a gente tem um ganho aqui para 72, 87, somente em 20 MHz. Isso aqui, ó, essa coluna aqui, eu estou oscilando apenas o tipo de modulação e a quantidade de streams que eu estou usando. Tá? Então, para um AP com duas antenas nos padrões, ou 3 ou 4, e até no máximo 8, aí, a gente consegue, usando 20 MHz apenas, trafegar 693 megabits por segundo. Tá? Isso aqui, se a gente ampliar para uma dimensão espectral, a gente consegue aí até 7 gigabits por segundo no máximo da tecnologia, ou seja, tendo alocado 8 antenas e conseguindo trafegar isso tudo ao mesmo tempo, tendo 8 usuários simultâneos. Tá? Isso aqui depende de alguns pontos. Então, para os dispositivos mais novos que estão nesse padrão, você vai ter lá as subportadoras do FDM, lá, tudo alocando uma modulação com uma codificação de bits, aí, bitrate maior ou menor, para você ter mais redundância ou não da informação, e consegue usar um espectro total para atingir essa banda. Tá? Então, similar ao FDM. A depender da distância que você vai ter para o AP, é claro, o nível do sinal, você vai conseguir codificações mais altas, que vai conseguir alcançar aquela taxa que eu citei. Ou não, né? Então, depende da distância. Então, você só vai realmente conseguir trafegar com uma velocidade maior, de até o 6.9, quando você estiver bem próximo ao AP, uma distância, dependendo da sua atenuação. Tá? E aqui é uma visão de menos 80 dBm, tá? Você vai conseguir trafegar ou não naquelas taxas que eu falei. E aí, pessoal, nessa velocidade toda, nessas questões todas do 802.11 AC e N, que trouxeram de avanço para a gente, entra alguns pontos que é realmente o que a gente deve se preocupar, ou então usar isso como desafio. Né? O primeiro deles é a capacidade da rede. Né? A gente está falando aí de próximos a 7 gigabits por segundo. Como é que a gente vai ver essa infraestrutura nossa de cabo? Né? Como é que a gente está vendo essa infraestrutura para agregar esse tráfego da rede sem fio e conseguir trafegar essa taxa que eu falei de 7 gigabits por segundo? Inicialmente, isso não seria um problema, porque não necessariamente você vai usar ao mesmo tempo essa taxa, todos os usuários estão alinhados naquele aspecto que eu falei, de até 8 usuários simultâneos, para poder você conseguir, ou então um usuário usando 8 fatias daquele espectro, porque o próprio padrão limita um usuário a usar apenas 4 streams. Tá? Então, a gente tem uma limitação propriamente no device do usuário. Então, a gente termina que não necessariamente vai atingir essa taxa. Mas já há uma preocupação da indústria, tá? Que é de padronizar taxas maiores para a rede cabeada. Né? Num primeiro momento, muitos fabricantes estão tendendo a agregar portas, tá? TAP com mais de uma interface de gigabit, para você fazer LACP, né? Link Aggregation, com um P-Link, e você poder dar uma vazão maior à sua rede sem fio. Então, isso aqui é um aspecto interessante. Esses padrões aqui em base T, que vai até 2.5 e 5 gigabits por segundo, em cabo Cat5e e Cat6, também é uma tendência que está sendo ainda implantada na indústria, tá bom? Mas no futuro alguns APs já vão estar compatíveis. Outra coisa que é a dificuldade de análise de tráfego, tá? Então, a gente pensava na nossa rede lá, qualquer pessoa chegava na rede sem fio, conseguia ver tudo que estava trafegando, né? Aqui na rede sem fio me bloquearam, não foi por causa disso, mas você consegue visualizar todo o tráfego que está passando se você não estiver usando essas tecnologias mais novas, porque todo mundo tem a mesma sensação da rede. Tá? Então, eu consigo ver o que é o quadro que o colega ali está trafegando aqui do palco. Porque, se eu tiver uma atenuação possível para conseguir enxergar o AP, eu consigo, e estiver dentro da rede, eu consigo pegar o tráfego. Nas redes mais novas, isso aqui vai ser um desafio, porque você depende da posição estratégica onde o cara está para você poder ter acesso ao dado dele. Então, o atacante agora vai ter que estar do seu lado de mão dadas para você conseguir pegar o tráfego dele. Ou então, como é uma tendência que está tendo, é você forjar esses quadros de sincronização, mas você vai sequestrar a conexão. É como se você tivesse um IP duplicado na rede. Né? Então, meio que também, às vezes, não é um ataque eficiente. Em algum momento você vai receber, em algum momento
destinatário vai receber. Mas são desafios interessantes, tanto do ponto de vista da segurança, como também da medição. Tá? Então, isso é uma coisa interessante para você medir aquela qualidade de experiência do usuário. Às vezes, você tem caras instalados justamente para você ter essa percepção. O Beamform, como eu falei, depende do posicionamento. Então, nós que tem mobilidade, também é um desafio de você agregar nessa rede. Se o cara estiver andando o tempo todo dentro da sua rede sem fio, em alguns momentos ele vai ter a taxa maior, em alguns momentos não. Então, o administrador de rede tem que estar ciente disso, justamente para ele ter as suas justificativas de funcionamento da rede. Tá? Então, isso aqui é interessante você estar de olho. O arranjo de vizinhança, isso aqui tanto é um desafio acadêmico como também da indústria, que é como você faz aqueles beamforms que eu falei numa mesma slot de transmissão. Quem é os caras que você vai escolher para transmitir? Né? Você pode ter overlap, pode ter um cara próximo do outro. Então, isso aí pode dificultar as velocidades e taxas de transmissão que você tem nesses padrões mais novos. Então, a disposição dos equipamentos também é problemática. Os canais, como eu falei, depende do país. No Brasil, a gente ainda está um pouco regulamentando isso. Alguns rádios ainda não foram nem regulamentados pela Anatel, justamente por causa dessa divergência do uso do espectro. Tá? Então, isso aqui, para quem está na academia, por exemplo, tem que tomar cuidado com parte que você está usando do espectro, para você não estar infringindo nada. Né? Então, mesmo que esteja no espectro não licenciado. E aqui, a cobertura da rede, né, que eu falei, da distância para o AP, também isso influencia direto, isso aqui tem que ser levado em consideração. Outra coisa é o consumo de energia, tá, pessoal, desses APs mais novos, que também é um ponto de atenção, porque ele tem um maior uso de recursos de processamento para poder prover aquela eficiência que eu falei. Então, tanto do beamform, cálculo de beamform, e, às vezes, você tem que ter uma infraestrutura de cabo e também de equipamento que vai fornecer o PoE lá para você, compatível com os padrões mais novos, né? O AT, aí, o PoE Plus. Isso aqui é interessante você estar pensando se o seu parque já tem isso. Quesito de segurança, nesses padrões permanece o mesmo, ou seja, a gente permanece com WPA2, tudo do jeito que era, né, com algumas mudanças para throughput, mas nada que influencie no mecanismo propriamente de segurança na sua organização. E aí, desafios internos aí que eu trago também, que são interessantes, que isso aqui faz parte também do trabalho que a gente desenvolve no grupo lá de pesquisa, são relacionados a justamente como você vai integrar essa tecnologia em si para poder você prover, por exemplo, mobilidade, a medição da qualidade do usuário, que é uma tendência para o 5G. Tudo isso, do ponto de vista tecnológico, evoluiu bastante, mas não do ponto de vista de operação, manutenção daquilo e também de teste da usabilidade. Então, isso aqui é um desafio interessante, tá? E como sincronizar isso tudo, como você ter uma visão central da sua rede, né? As famosas controladoras, isso aqui tudo é desafio. Hoje em dia está uma discussão muito grande da agregação de rádios full duplex, tá? E rádios cognitivos, né? Que meio que é um híbrido aí do uso eficiente do espectro. Tudo isso pensando aí de forma a você atender ao que a gente chama de redes colaborativas de alta velocidade também. Tá? Então, isso aqui é interessante, são pontos de pesquisa que, atualmente, com esses padrões de alta velocidade, não foram bem pensados e estruturados para atender ainda. Tá? E aí, pessoal, algumas coisas que estão por vir aí, não parou por aí, a rede sem fio está evoluindo bastante, a gente teve padrões que estão avançando, tanto do ponto de vista da rede de acesso WLAN, propriamente dito, quanto da rede voltada mais para ligação entre dispositivos. Né? Então, o AX é um padrão que está nascendo, que agrega tudo que estava no AC e tenta agora fazer a visão de MIMO também no uplink, ou seja, entre os usuários e o AP. Isso tudo aqui é evolução recente e está sendo discutida aí no I3E. E a mesma coisa vale para os padrões de conexão intermáquinas para transmissão de streams, vídeo, que é o AD, e é o famoso cabo HDMI, também pode ser passado aqui via rede sem fio. Isso aqui tem discussão para os padrões mais novos, o AY. E, basicamente, é isso. Tá? Então, eu trouxe esses aspectos aqui para a gente discutir. Algumas coisas são mais novas, né, mais atuais, e outras também são conceitos que já existiam na comunidade. Então, eu fico aí disponível para perguntas. E aqui é uma referência interessante para quem quiser consultar. Tá? Então, deixo aí à disposição. Obrigado. Enquanto a gente aguarda o delay, se alguém tiver alguma pergunta, microfone aqui à esquerda, por favor.
Primeiramente, caraca. Porra, impressionante. Sinceramente, impressionante. Os caras que fizeram isso aí não tem namorado. Mas algumas dúvidas me bateram ali. Uma delas é a hora que você comentou a respeito da dinamicidade da largura do canal. Se isso acontece bidirecionalmente também. Se o lado de lá, o cliente, no caso, também tem essa dinamicidade, no caso do up, né? E tentar fazer um comparativo e ver se ele faz algum sentido no aspecto desse beamforming, pensando no aspecto físico dos APs e também dos devices endpoints. A gente tem uma certa tendência da miniaturização. Mas, pelo que eu entendi, o posicionamento das antenas vai ter uma influência bastante significativa. Então, a gente poderia fazer um comparativo que a pessoa que tem uma distância entre os olhos maiores consegue ter uma noção melhor de profundidade do que a pessoa que tem uma distância menor entre os olhos. Ou seja, se as antenas estiverem mais afastadas, logicamente, esses beamformings vão estar melhor definidos. Dá para presumir que os telefones celulares vão aumentar de tamanho por causa das antenas, ou as antenas vão ser colocadas mais longe uma da outra, e os APs também vão estar com antenas mais longe. Isso faz sentido? Perfeita pergunta. A primeira, vou começar pela primeira, tá? Mas faz sentido, sim, o que você falou. A primeira, do ponto de vista, também é possível a alocação dinâmica, tá? Porque, assim, o padrão ali eu estava falando, a ideia é você fazer throughput maior. Então, o usuário também consegue fazer um throughput maior. Ele não vai conseguir transmitir para mais de um cara ao mesmo tempo. Porque, na verdade, o usuário, como a gente está falando da infraestruturada, ele só quer transmitir para o AP. Então, geralmente, você não vai usar múltiplos canais para transmitir para vários caras. Então, realmente, você pode alocar, mas você não vai usar da mesma forma que o AP. Tá? Mas é possível, sim. E, do ponto de vista da segunda pergunta, agora, não sei se eu respondi a primeira. Tá? A segunda pergunta, hoje está se falando no que a gente chama de matriz de array de antena. Né? Na verdade, você não tem antenas como um ponto só. Tá? Você tem uma matriz propriamente dita, e você ativa ou não certas áreas daquela antena. Você pode pensar como um quadrozinho, né, dividido, para depender de como você vai querer fazer a transmissão. Então, você tem essa matriz dinâmica da antena. Então, isso sim é importante, mas a tendência agora está sendo em você modificar dinamicamente também esse array, para você justamente ter ganhos, dependendo das transmissões que você quer fazer. Mas também é uma coisa que faz sentido e realmente é um ponto que está em estudo. Arrays inteligentes, antenas inteligentes, e como elas são dispostas, é um tópico agora atual da comunidade acadêmica e também da indústria. Tá? Um outro comentário é com relação à parte de... chegou a me estremecer a coluna, de medo de ter que fazer um deploy pensando em antenas com LACP. Não sei como é que vocês pensam disso, mas vocês já imaginaram você ter que fazer um deploy de 200, 300 antenas e todas elas com LACP? A implementação disso aí deve ser caótico, né? Isso a gente está falando só do AC, aqui eu foquei, né? Mas os padrões mais novos, o AX, que, por exemplo, a ideia é você atender estádios, um auditório como esse, em que todo mundo está colado. A tendência é você fazer isso também a nível dos espectro, a cada um daqueles tonzinhos que você tem lá no FDM. Então, você vai ter o usuário dividindo, compartilhando parte espectral, não só o canal inteiro. Aí você vai ter agora mais um pandemônio solto. Então, cada vez mais agregando funcionalidade, o espectro vai cada vez mais ser usado de forma simultânea e com tendência de mais eficiência, mas também mais difícil de você entender como é que está funcionando. Muito obrigado. Só um comentário, o fato de você ter duas portas chegando no AP significa que você tem duas portas para puxar a energia. Sim. Então, isso pode ajudar um pouco no outro componente que você alertou, que é o do aumento de consumo de energia. A gente não tem mais perguntas online, então vamos agradecer o Iberisol pela apresentação.